A prisão do banqueiro Daniel Vorcaro trouxe à tona evidências de uma fraude financeira estimada em 12 bilhões de reais. O contrato do Banco Master com a mulher do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, previa pagar 129 milhões de reais. Que a Polícia Federal prendeu Daniel Vorcaro do Banco Master. Que começa com a história de um banco pequeno, oferecendo rendimentos acima da média, termina como um dos maiores escândalos financeiros da história recente do Brasil. Uma fraude estimada em dezenas de bilhões de reais, mais de 1,5 milhão de investidores afetados, conexões políticas sensíveis e decisões que colocarão à prova o sistema bancário e até o judiciário. Nesse vídeo você vai entender como que o caso do Banco Master cresceu tão rápido, de onde vinha tanto dinheiro e por que o modelo entrou em colapso e por que esse caso ultrapassou o mercado financeiro e ganhou contornos políticos e institucionais. Para entender o caso do Banco Master, é necessário voltar alguns anos no tempo. Daniel Vorcaro, o fundador do banco, não surgiu no sistema financeiro tradicional. A sua família construiu patrimônio no setor imobiliário de Belo Horizonte, que garantiu um capital inicial e relações empresariais relevantes. A grande virada acontece quando Vorcaro adquire o Banco Máxima, uma instituição praticamente inviável, que havia perdido a autorização do Banco Central por suspeitas de gestão fraudulenta. Após um longo processo regulatório, em 2019, nasce oficialmente o Banco Master. Naquele momento, tratava-se de um banco pequeno, pouco conhecido, e sem grande relevância no mercado nacional. Entre 2019 e 2023, o Banco Master chama a atenção para um crescimento incomum. Em poucos anos, a instituição sai de uma operação modesta para o conglomerado com patrimônio bilionário e forte capacidade de captação. A estratégia era simples e extremamente atraente. Contava com CDBs pagando acima da média do mercado. Enquanto grandes bancos ofereciam cerca de 100% do CDI, o Banco Master passou a oferecer 130% e 140% do CDI. Em alguns casos, até 150% do CDI. Em um cenário de juros elevados, isso representava retornos próximos a 20% ao ano, uma meta difícil de alcançar até para investidores profissionais. Para entender esse risco, eu vou te explicar de forma simples. Quando alguém compra um CDB, está emprestando dinheiro ao banco. O banco usa esse recurso para gerar retorno. No vencimento, devolve o valor com juros. O ponto central é que o banco precisa aplicar esse dinheiro em algo que gere caixa suficiente para pagar os investidores no futuro. E é aqui que começam os problemas do Banco Master. Diferentemente da maioria dos bancos, o Banco Master não direcionava os seus recursos principalmente para o crédito tradicional. Grande parte do dinheiro captado era alocado em dois tipos de ativos: os precatórios, que são dívidas judiciais do governo, normalmente a longo prazo, com pagamento incerto que deve levar algumas décadas. E o segundo tipo em participações de empresas, muitas delas com baixa liquidez e sem geração imediata de caixa. O problema estrutural era claro: o banco captava dinheiro com prazos relativamente curtos, mas aplicava em ativos de manutenção longa. Enquanto CDBs venciam em 2, 3 ou 5 anos, os ativos poderiam levar 10, 15 ou mais para gerar retorno. O funcionamento interno seguia um padrão específico. O banco emitia CDBs com juros elevados e investidores aplicavam atraídos pelo retorno e pela garantia da FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O dinheiro era direcionado a fundos ligados ao próprio grupo, e esses fundos iam lá e compravam participações em empresas. A valorização desses ativos inflava o patrimônio do banco, e com mais patrimônio, o banco captava ainda mais recursos. Enquanto o dinheiro novo entrava, os vencimentos não chegavam, e o sistema não parava de funcionar. O problema é que esse modelo depende de crescimento constante e não tolera interrupções. Desde 2023, o Banco Central já apontava riscos nas operações do Banco Master. Mesmo assim, o banco tentou transmitir solidez por meio de aquisições e anúncios estratégicos, incluindo a compra de outras instituições e a elevação do seu rating de crédito para agências classificadoras. Na prática, porém, os passivos cresciam muito mais rápido do que o capital real, e quando os vencimentos começaram a se aproximar, a falta de liquidez ficou evidente. Em 2025, o cenário se deteriorou rapidamente. Tentativas de venda do banco fracassaram. Ativos começaram a ser liquidados às pressas e as dívidas foram renegociadas. Pouco depois, Daniel Vorcaro foi preso, e o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master. Isso significa que o Banco Central assumiu o controle da instituição, afastou os seus administradores, iniciou um processo de desmontagem do banco para tentar pagar os credores. O rombo estimado chegou a 41 bilhões de reais, o maior da história do Fundo Garantidor de Créditos. Mais de 1,6 milhão de investidores foram afetados. Com o avanço das investigações, o caso deixou de ser apenas financeiro. Surgiram conexões políticas, contratos milionários e decisões judiciais controversas, e também questionamentos sobre a atuação de diferentes instituições. O que parecia apenas a quebra de um banco revelou fragilidades profundas de fiscalização, governança e controle institucional.
O caso Banco Master se tornou um marco para avaliar a solidez do mercado financeiro e as suas instituições. Esse é um caso que ainda está em andamento e pode ganhar novos capítulos. Pode surgir mais números e isso levanta uma pergunta central: até que ponto o sistema está preparado para evitar que histórias como essa se repitam? E se você quer continuar acompanhando análises como esta, já se inscreve no canal e até o próximo vídeo.